Olá, tudo bem? Eu sou a Belita Lopes e hoje quero compartilhar com vocês um texto da Bíblia que foi compartilhado com a célula da minha igreja, tá bom? Então eu quero dividir com vocês também. Então, se você tem Bíblia, você pode acompanhar. Está em Mateus, do capítulo 18, do 21 ao 35, tá bom? Então eu vou ler para vocês. E eu fiz algumas anotações, eu quero compartilhar com vocês a mesma coisa que eu compartilhei com a célula da minha igreja, tá bom? Quantas vezes se deve perdoar a um irmão? Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. A parábola do credor incompassivo. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, até que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Seja paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Seja paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando, lhe disse: Servo malvado, eu te perdoei aquela dívida toda porque me suplicaste, né? Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou ao verdugo até que lhe pagasse toda a dívida. Colocou ele na cadeia, né? Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Então nós podemos ver que é um texto que fala sobre perdão. Nesse texto nós vamos aprender que o perdão deve ser uma atitude constante. Pedro faz a pergunta para Jesus e depois ele mesmo responde. Ele pergunta: Senhor, até quantas vezes mesmo que a gente deve perdoar aquele que erra com a gente? 7 vezes? Ele fez essa pergunta porque na época, né, a tradição deles era de perdoar até 3 vezes. Mas Pedro fala 7, que é o número da perfeição, acreditando que Jesus ia aprovar ele, que Jesus ia elogiar ele. Então Jesus responde: Não, Pedro, deve-se perdoar 70 vezes 7. E Jesus não está dizendo aqui, não está falando em condição matemática, não tem que perdoar 490 vezes. Jesus está querendo dizer que se deve perdoar sempre, incansavelmente. Sabe por quê? Porque nós somos todos falhos. Só em Jesus existe a perfeição. E Ele sempre perdoou. Nós aprendemos todos os dias, não é mesmo? Todos os dias nós estamos aprendendo. Estamos sujeitos a cair, a errar. O erro que alguém cometeu com você hoje é um veneno que não deve ficar com você, né? A mágoa faz mal para a saúde. E nós não perdoamos o pecado cometido. Nós não podemos perdoar o pecado. Deus abomina o pecado. Mas nós precisamos aprender a perdoar o pecador. Jesus, Deus, não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. E nós temos que aprender isso com Jesus.
E a pessoa que peca, ela deu uma brecha por, às vezes, falta de conhecimento da palavra, não teve maturidade na sua fé cristã, ela deu uma brecha e o inimigo acabou usando a vida dela, né, para lançar essa mágoa, essa ferida, essa tristeza, essa seta no coração da pessoa que foi ferida, né? Então, quem pecar contra você, quem fazer algo de errado com você, está pecando. E se você guardar essa mágoa, se você guardar essa ferida dentro do seu coração, você também está errando. Você também vai colher fruto, né? A mágoa gera doenças. Então, Deus, Ele não quer que você fique guardando mágoas. Deus não quer que você fique guardando esse sentimento que está te ferindo, né? Então, a pessoa que errou, ela vai colher, e se você ficar guardando esse pecado, você também acaba colhendo o fruto desse mal, né? A falta de perdão não vai mudar a situação. Você não vai mudar. Você pode pedir ajuda ao Senhor através de orações, para você ser uma pessoa bem abençoada. E quem errou com você hoje, através das suas orações, pode ser uma pessoa melhor amanhã. Essa pessoa pode ser uma pessoa transformada, ela pode se arrepender, dependendo do seu comportamento, das tuas orações. Porque o Consolador, o Espírito Consolador, ele tem poder para curar as feridas, para curar as mágoas, né? E na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a perdoar aqueles que nos ofenderam, né? E se você não pensar no que você está falando nessa oração, Pai, perdoa-nos a quem nos tem ofendido, assim como o Senhor nos perdoou, nós também iremos perdoar, não é assim que oramos? Pai, nos perdoa, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Então, essa oração não pode ser só falada, ela tem que ser praticada, ela tem que ser vivida. Como é uma oração que nós sempre ouvimos, a tendência é você já ouviu tantas vezes, que você repete ela assim, automática. E ela precisa ser pensada, porque senão ela se torna uma oração que não é verdadeira, né? Você não está fazendo uma oração verdadeira, não está fazendo uma oração pensada. Nós não somos papagaios, né? Papagaio que fala sem saber o que está falando, ele só repete, né? E nós precisamos parar e pensar naquilo que nós estamos falando com Deus, né? Perdoar alguém que nos feriu não é fácil, mas a gente pode pedir ajuda para o Espírito Santo, nós podemos pedir ajuda para o Consolador, que ele sim, ele pode curar um coração ferido, ele pode curar um coração magoado. E tem situações que só conseguimos resolver mesmo através da oração, através do diálogo com pessoas da mesma fé em Deus, com pessoas que são exemplos para nossas vidas, né? Gente se cura no meio de gente, assim como o mal, como a mágoa, né? Como essas setas são lançadas através de pessoas, você também consegue perdoar através do diálogo, através da oração, né? É no meio de pessoas que nós vamos exercendo a nossa fé cristã. É no meio de pessoas que nós vamos aprendendo a amar, a praticar a paciência, a perdoar quem nos feriu. É sendo misericordiosos que nós vamos alcançar a misericórdia. Talvez você pense assim, meu Deus, mas como que é um negócio desse? A pessoa me maltratou, pisou na bola comigo, me traiu, me feriu, e eu ainda tenho que perdoar essa pessoa que me feriu, que me magoou, que me traiu. Eu não tenho sangue de barata, não. Não é assim que as pessoas do mundo falam? Ah, eu não tenho sangue de barata, não. Não, você não tem o sangue de barata.
mas você pode ter o sangue de Jesus. E é pelo sangue de Jesus que você vai vencer, que você vai conseguir perdoar o pecador. Você não vai ficar com esse veneno guardado dentro de você. Esse veneno não te pertence. Então, quem pecou contra você, que vai pagar com Deus, tá? Nós temos o sangue de Jesus. Nós sabemos o preço que Ele pagou na cruz para que pudéssemos alcançar a salvação. Nós estávamos perdidos. Se olharmos para Jesus e lembrar de todas as humilhações que Ele passou, nós venceremos. Nós não precisamos perdoar o pecado. Deus abomina o pecado. Mas nós precisamos aprender a perdoar o pecador, como Jesus perdoou. Nós não somos bonzinhos. Bom é Deus. Mas nós sabemos quem somos em Cristo. E sabemos que somos controlados por Deus. Nós somos filhos amados. E nós sabemos para onde vamos. Nós sabemos o que realmente é importante para nós. E o mais importante do que qualquer insulto, do que qualquer mágoa lançada pelo inimigo das nossas almas, é a salvação. É a vida eterna que só Jesus tem para oferecer. Jesus foi humilhado, Jesus sofreu a morte de cruz, mas Ele venceu a morte. Ele ressuscitou, Ele cumpriu todos os seus ensinamentos. A palavra de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Você acreditando ou não, ela não muda. Se andarmos em obediência, na luz da palavra, o Senhor nos garante a vitória sobre os nossos inimigos. Quem te fere, peca. E o veneno, não é para ficar com você não. Esse veneno não te pertence. O Senhor te ensina a não guardar este veneno com você. Esse veneno é mortal. O Senhor te ensina a fazer a diferença, a perdoar, para você alcançar as bênçãos de Deus, para você alcançar a vida eterna. No 26, aí no versículo 26, diz assim, que o empregado se ajoelhou diante do patrão. E esse patrão teve pena dele, teve misericórdia e perdoou. E assim que também o Pai, nosso Deus, Ele faz, quando nós nos ajoelhamos diante dEle e pedimos perdão por nossos erros, por nossos pecados, Ele também está pronto para nos perdoar. O Senhor está sempre pronto a nos perdoar. Ele é perfeito. Ele nunca errou e Ele perdoou. Ele sempre perdoou. Se não perdoarmos, não seremos perdoados. E a nossa fé em Cristo precisa ser corrigida. No 34, o patrão ficou com raiva do empregado, que lhe havia perdoado a dívida, mas ele não fez o mesmo com seu próximo, que devia até menos. Lembra? Por causa da ganância, ele acabou perdendo tudo, porque o seu patrão chegou diante dele e disse assim: você é malvado, hein? Eu perdoei a sua dívida, você devia muito mais, e você não teve pena, você não teve bondade, não teve misericórdia, não perdoou a dívida do seu próximo. Então agora você vai ver. E esse empregado ficou com tanta raiva desse servo, né, que lançou ele na cadeia para ele pagar tudo. Então ele perdeu. Quando ele se ajoelhou e pediu perdão, ele foi perdoado. Mas quando ele pecou, quando ele não perdoou, ele perdeu toda a bênção dele. Veja só o que a consequência do pecado lhe trouxe, não é mesmo? E no 35, Jesus termina dizendo assim, que o Pai que está no céu vai fazer o mesmo com cada um que não agir com sinceridade com seu irmão. Isso é a palavra de Deus, que o Pai que está no céu vai agir da mesma forma.
Ele não vai perdoar quem não perdoou. O empregado infiel colheu o fruto da sua maldade, perdendo tudo. A palavra de Deus é boa, é perfeita, é agradável. Que lindo seu desenho! A palavra de Deus é boa, é perfeita, é agradável, né? Jesus sabe o que ele está dizendo, porque ele sofreu na pele. Ele sofreu as humilhações, a morte de cruz. E nós só precisamos nos esforçar, orar, buscar e confiar, obedecer enquanto estamos vivos, enquanto temos a oportunidade. Nós temos que confiar no Senhor. Se olharmos para Jesus, fica mais fácil conseguir liberar o perdão. Se olharmos para Jesus, obedecer é confiar em seus ensinamentos. Nós conseguiremos levar uma vida mais saudável. Perdoar é uma escolha inteligente. É olhar para o alto, é viver dias mais felizes sobre a terra. É acreditar na vida eterna que só existe em Jesus. É desse jeito. Sabe aqueles ratinhos branquinhos? Sabe aqueles ratinhos que as pessoas criam de estimação? Pois bem, são bonitinhos, não são? Então, mas eles são ratinhos. E os ratinhos, eles roubam. É dele isso daí. Os ratinhos roubam. Mesmo sendo um ratinho de estimação. Todo mundo tem um ratinho de estimação que precisa ser tirado fora. Esses pecadinhos, essas coisinhas são brechas que você dá, às vezes, para as pessoas errarem com você. E às vezes você nem dá brecha, as pessoas erram com você do mesmo jeito. São os ratinhos de estimação. Então tira eles da tua vida. Não deixa esses ratinhos de estimação entrar na tua vida para roubarem a tua bênção. Porque eles começam roubando nas pequenas coisas e eles vão crescendo. Daí a pouco entra as ratazanas e você começa a perder muita coisa. Você começa a perder a esperança, começa a perder a fé em Deus, você começa a perder até o desejo de viver, e você pode perder a vida eterna, porque você não quer abrir mão dos ratinhos de estimação. Os ratinhos de estimação são esses pecadinhos que abrem brecha na nossa vida. Então, Jesus te convida a fechar as brechas, não permitir que esses pecados, que esse pecado venha fazer parte da sua vida, que esse veneno lançado contra você caia por terra no nome de Jesus. Você tem o sangue de Jesus, você não tem sangue de barata. Que Deus te abençoe poderosamente, que o Senhor, Ele restaure a sua vida. Busque a Ele, confia, ore, peça ajuda. O Senhor é contigo, grandes coisas Ele tem para você. Olhe sempre para o alto, de onde vem o teu socorro e a tua vitória. Jesus sabe o que está dizendo, Ele venceu. E todos aqueles que estão conectados com Ele vencerão também. Deus abençoe.